Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Voltando para Dentro. Eu sou o João Vitor, estudante de Psicologia. E nesse vídeo ele é um pouco mais íntimo, que eu vou compartilhar com vocês o meu, entre aspas, diagnóstico de altas habilidades, Então é bastante interessante que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse meu diagnóstico de altas habilidades ele é bastante recente. Então tem mais ou menos um mês, talvez até menos, que eu recebi esse diagnóstico de uma neuropsicóloga. E eu vou explicar para vocês como que é ter essa condição e o que significa e o que implica esse diagnóstico. Então, basicamente, as altas habilidades, elas já começam como um problema na terminologia, porque há muitas linhas de psicologia que consideram altas habilidades diferentes de superdotação, outras que consideram superdotação e altas habilidades a mesma coisa, isso que gerou um problema gigantesco no Brasil na literatura. Então, atualmente, há uma espécie de consenso nos quais os pesquisadores da psicologia, da psiquiatria e de áreas relacionadas acabam aceitando que altas habilidades e superdotação são a mesma coisa. Mas com essa psicóloga que eu passei, ela vê essa diferença entre altas habilidades e superdotação. Então, o meu diagnóstico é de altas habilidades, não de superdotação. E eu vou explicar para vocês qual é a relação com QI e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas devem estar interessadas em saber qual que é o meu QI para eu ter recebido esse diagnóstico, mas eu não quero dar essa informação tão precisa, que eu acho que é uma coisa muito íntima e tal, mas eu vou dar uma ideia para vocês de qual que é o meu QI aproximado, tá? Que eu me sinto mais seguro assim. Então, basicamente, ter altas habilidades é uma condição bastante interessante, porque você tem um cérebro atípico. Então, assim como na condição do autismo, da deficiência intelectual e em transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, por exemplo, quando você tem essa condição de altas habilidades superdotação, você é considerado um indivíduo com um funcionamento neurológico atípico, que, como eu já disse, é um cérebro que funciona de forma diferente. Então, quais são essas características que eu acabei percebendo e me identificando para chegar até esse diagnóstico que eu cheguei depois de fazer um teste de QI? Então, basicamente, as altas habilidades fazem com que você automaticamente seja um indivíduo, de certa forma, sedento, curioso e buscador de informações e de conhecimento. Então, esse é um dos traços que aparecem nas altas habilidades, na superdotação, já desde cedo. É uma criança, é um adolescente, é um indivíduo que é ávido por informações, ávido por novidade. E assim, são sempre coisas assim de caráter intelectual mesmo, sabe? Não é só no sentido de, vou viajar para algum lugar, não. É coisa de descobrir livros, descobrir ciências novas, descobrir novas informações que sejam relevantes para a vida desse indivíduo. Então, no meu caso, essa característica ela sempre se apresentou muito pelo fato de eu sempre descobrir novas áreas de conhecimento, Então eu tinha um prazer gigantesco por isso. Então eu acabei estudando muitas ciências que nem são correlacionadas pelo simples interesse, E nas altas habilidades há também essa automotivação. Então, assim, eu sempre fui um indivíduo que ninguém nunca precisou me incentivar para eu estudar. Ninguém precisou me incentivar para eu ir atrás de conhecimento. Pessoal, um detalhe. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, mais uma vez, como eu falei no vídeo sobre autismo, são crianças neurotípicas, tal, brincando aqui fora. Então eu espero que não atrapalhe o segmento do vídeo, tá perfeito? Então, mais uma vez, falando dessa característica, existe outra característica interessante nas altas habilidades que se confunde muito com o autismo, que é a característica que eles chamam de hipersensibilidade, que é basicamente o quê? Que é você ter tem uns sentidos mais apurados. Então, isso pode se manifestar ou não, mas muitos indivíduos superdotados e com altas habilidades são mais sensíveis do que os outros. Então, eles são mais frescos, digamos assim, nos sentidos, Então, são indivíduos que ouvem sons mais altos do que os outros, se incomodam muito com coisas que aparentemente não estão incomodando os outros, como, sei lá, algum pequeno ruído de fundo, uma gota de água que está caindo lá no outro cômodo, ninguém está ouvindo, mas o indivíduo está incomodado com aquilo. Ou então é um indivíduo que às vezes acaba se confundindo com o TDAH. Por quê? Porque é um cérebro que capta muitas informações e consegue armazenar na região frontal essas informações e correlacioná-las. Então, se tem um ambiente com muitos estímulos, a gente recebe essa informação e essa informação fica lá e se junta, não some, sabe? Então, assim, a gente tem basicamente o tálamo é responsável no cérebro, O tálamo é responsável por filtrar essa atenção.
E assim como no TDAH, os indivíduos com altas habilidades têm uma certa dificuldade em filtrar essas informações também, né? Lembra bastante TDAH e o autismo, no qual você recebe aquelas informações e aquela coisa está te incomodando, sabe? Não há um filtro. E outro detalhe também das altas habilidades, uma coisa que sempre me incomodou de certa forma, mas eu sempre vi como uma característica minha mesmo, sabe? Que é o fato de você ser um indivíduo extremamente lúcido. Muito lúcido, às vezes num nível patológico. Então, é parecido até com o autismo, mais uma vez, porque no autismo tem aquela lógica racional, básica e técnica, né? Mas o indivíduo com altas habilidades é um indivíduo que está sempre lúcido sobre os problemas, sobre as dificuldades da vida, sobre problemas existenciais, problemas filosóficos, a brevidade da vida, a brevidade da existência, a brevidade dos prazeres. Então é um indivíduo que às vezes acaba pensando tanto que às vezes ele não age, porque ele já de antemão prevê as consequências da sua ação e vê que às vezes não vale a pena tomar uma certa ação, como por exemplo tomar algumas conversas ou ter com alguém, porque ele acha que aquilo não vai ter um resultado satisfatório, já faz uma previsão disso, às vezes faz uma previsão do que a pessoa vai falar, responde mentalmente e sabe que aquela conversa não vai valer a pena, por exemplo. E uma lucidez muito grande para problemas sociais também. Então é um indivíduo que é muito difícil ter aqueles escapes de pessoas normais, que às vezes a pessoa, às vezes a gente tem problemas, certo? Só que as pessoas neurotípicas, as pessoas normais, fazem um filtro, elas conseguem se desligar dos problemas, né? Às vezes vendo um vídeo engraçado, tomando alguma coisa, conversando com uma pessoa, mas o indivíduo que tem altas habilidades de superdotação, por ele ter uma lucidez muito alta, aqueles problemas, ele não tem como não perceber demais certos problemas sociais, certos problemas interiores dele mesmo, ou seja, de perceber as suas deficiências, de perceber as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus pecados, e é um indivíduo que está sempre lúcido sobre aquelas questões. Então, o indivíduo com altas habilidades, também é muito difícil você encontrar um indivíduo desse que tem uma autoestima alta. Então, os psicólogos, os psiquiatras, neuropsicólogos sempre relatam isso, que indivíduos com superdotação e altas habilidades têm autoestima baixa. Então, assim, eu hoje em dia, por causa do conhecimento das altas habilidades, eu venho trabalhando na minha autoestima, mas eu sempre tive problema com a autoestima desde criança e eu não sabia por quê. Né? É claro que existem várias questões que fazem com que você tenha baixa autoestima, mas um dos motivos é esse, eu sempre visualizava o quão pequeno eu era em relação a grandes pensadores, em relação às outras pessoas, e eu sempre tinha de forma lúcida quais eram as minhas deficiências, né? Engraçado que pelo fato de eu sempre ter em mente quais eram as minhas deficiências, eu consegui trabalhar muitas dessas dificuldades ao longo da vida. Então, uma coisa que eu percebi é que desde criança eu vinha fazendo já autoterapia em mim, né? Então, eu não sei se isso acontece com todo mundo que tem altas habilidades, precisava investigar, precisaria questionar algum deles, mas eu, de certa forma, eu fui um indivíduo que sempre fiz autoterapia. Sempre fiz autoterapia. Pelo fato de ter uma lucidez muito alta, eu nunca conseguia jogar para baixo do tapete os meus problemas. Então, toda vez que eu tinha um problema, aquilo vinha para a luz da consciência e eu já tentava destrinchar aquilo e trabalhar aquela questão, né? Isso me ajudou muito. Então, de certa forma, eu sempre falo que o meu QI, ao mesmo tempo que ele me jogou no abismo, ele me tirou do abismo, né? E isso tem a ver com QI alto. Existem muitas dificuldades relacionadas ao QI alto, porque você tem uma desconexão, uma dissonância em relação ao seu QI, às suas habilidades lógico-matemáticas, QI verbal e capacidade cognitiva geral, e outras habilidades, como habilidades sociais, por exemplo, e muitas coisas assim. Então, uma coisa também que eu sempre percebi muito, por causa das altas habilidades, é um hiperfoco gigantesco, né? Então, assim como no autismo, no TDAH, nas altas habilidades existe esse hiperfoco, né? E isso não é só em mim, isso já está relatado na literatura, em outras pessoas com essa condição, existe um hiperfoco. Então, claro que esse hiperfoco ele pode ser múltiplo. Então, só que não é um hiperfoco fixo, igual no caso do autismo. No caso das altas habilidades, é um hiperfoco que ele vai mudando de temporada em temporada. Então, por exemplo, se eu estiver muito interessado em psiquiatria, por exemplo, posso passar alguns meses estudando e vou a fundo naquilo
até eu achar que eu não preciso saber mais daquilo. Aí automaticamente eu troco para outro interesse e aprofundo aquilo até as raízes, aí eu troco de interesse. E é engraçado que às vezes eu até fico pensando, nossa, qual vai ser o meu próximo hiperfoco? Tentando descobrir qual vai ser e prever qual vai ser o meu próximo hiperfoco, né? Que é uma coisa muito interessante que acontece. Então eu, por exemplo, já tive hiperfoco em moda, em estilo pessoal, em vestimenta. Então eu ficava meses bitolado naquilo, estudando aquilo. Claro que eu não estudava só uma coisa, mas era um foco perpétuo, um foco que se prolongava durante muitos dias. Então, por exemplo, eu tive esse hiperfoco na moda, eu tive esse hiperfoco na psicologia, na filosofia, na biologia, na nutrição, etc., em vários assuntos do tipo, né? E engraçado que esse hiperfoco, ele sempre me trouxe vários prejuízos, é muito engraçado. Porque o hiperfoco, ele passava a ser a prioridade da minha vida. Tipo, a prioridade do meu dia. Então, eu sacrificava várias outras atividades por causa desse hiperfoco. Então, eu sou um indivíduo que já perdi muitas amizades por causa dos meus hiperfocos. Por quê? Porque, mais uma vez, por causa daquele cálculo que eu falei, você faz um cálculo. Daqui 10, 5 anos, o que vai me dar mais resultado? Eu me focar nesse hiperfoco, por exemplo, numa área de conhecimento, ou eu conversar, ter small talks com alguma dessas pessoas aqui. Então eu fazia essa lógica irracional matemática e via que aqui valia mais a pena. Então, nossa, quantos finais de semana eu não já passei, por exemplo, estudando inglês de manhã até de noite, sabe? E engraçado que você esquece até de comer, sabe? Porque o hiperfoco, o estímulo intelectual no indivíduo com altas habilidades torna como se fosse uma necessidade básica, assim como a fome, assim como a reprodução, assim como a necessidade de beber água. O foco intelectual, o fato de você necessitar, é um besoin, é uma necessidade intrínseca de você buscar mais conhecimento. E quanto mais conhecimento você busca, você vê que menos você sabe. Isso já te causa uma certa ansiedade, porque você fala, cara, quão pouco eu sei em relação ao que há para saber. E isso é engraçado que isso causa até um sofrimento antecipado, que você fala, cara, mesmo que eu estude tudo, cara, eu não vou conseguir saber tudo. Isso causa um sofrimento de certa forma. Então, é engraçado até para pessoas neurotípicas, talvez seja estranho. Mas, por exemplo, no meu caso, uma dos lados negativos, o lado negro das altas habilidades, é o isolamento intelectual. O isolamento geral tem um isolamento que é chamado em francês de décalage, que é desconexão. É você não se sentir parte, você não se sentir parte de nada. Você não conseguir se relacionar com os outros porque você está sempre isolado, desconectado, você não consegue conectar com as pessoas por causa da natureza dos seus interesses intelectuais. Então, um dos sofrimentos que eu sempre tive, tenho até hoje, e as pessoas com altas habilidades de superdotação têm, é o isolamento intelectual. Porque, mais uma vez, por causa desses hiperfocos, você é um indivíduo que está estudando assuntos que estão anos-luz do senso comum e você não tem com quem compartilhar aquelas informações. Você não tem, você estuda certos assuntos e simplesmente não há rapport com outras pessoas. Porque é uma coisa que ninguém no seu meio estuda, ninguém sabe daquilo. Pode ser um idioma que você aprendeu a falar e as pessoas não aprenderam, que como é no meu caso, de inglês ou francês. Então, fazendo a ligação que eu ia fazer aqui agora, você tá lá, um indivíduo com essas altas desconexão. Porque eu até ouvi uma teoria, eu não lembro exatamente onde foi dito, mas uma teoria de que para você ter uma relação íntima com uma pessoa, uma relação de amizade profunda, de relação profunda, você não pode ter mais que 15 pontos de QI de diferença. Então você vê um indivíduo com superdotação na literatura, ele é considerado como tendo um QI a partir de 130, você imagina que para ele ter conexões, as pessoas têm que ter pelo menos 115 de QI geral. Então, é uma coisa muito difícil. Então, já que a gente citou em QI, eu sei que vocês querem saber o meu QI. Então, eu vou dar uma estimativa mais uma vez. Por quê? Vou dar um resumo muito claro. O teste que eu fiz foi o teste VASI, que é um teste de inteligência abreviado. Então, ele não considera muitos aspectos como memória, por exemplo.
velocidade de cognição e tal. Então, ele dá o QI verbal, o raciocínio matriz, né, e ele vai fazer um cálculo do QI geral. Então, o meu QI geral, ele ficou entre 120 e 129. Ou seja, o meu QI não é mais de 130. Ele não é 130, ele não é mais de 130. Então, por isso, a neuropsicóloga disse que são altas habilidades e não superdotação, porque na linha dela não é considerado superdotação se você não tem um QI a partir de 130, porque essa psicóloga que eu fiz, maravilhosa inclusive, ela foi me recomendada pela Mensa, né? Então, através da recomendação da Mensa, eu consegui ter contato com ela e a gente fez esse teste vazio, né? Mas ela disse que também no meu teste de QI houve muita discrepância, porque o meu QI verbal ele deu muitíssimo alto, mas ao mesmo tempo o meu QI operacional, podemos dizer assim, para as pessoas entenderem, que é o QI relacionado à sua capacidade de articulação de objetos e tal. Esse QI ele deu médio, né? Ele deu um pouco acima da média, mas não tanto como o QI verbal. Então, por causa dessa discrepância, ela acha que eu preciso fazer um novo teste, porque provavelmente o meu QI é maior do que isso. Mas enfim, não interessa tanto essa questão. O que interessa é que, como eu disse, eu sempre me identifiquei com as características da superdotação, mas eu não me achava superdotado de jeito nenhum, não me acho até hoje superdotado. Mas as altas habilidades eu consegui acertar, porque como meu QI ele tá abaixo de 130, ele tá entre 120 e entre 129, então se ele tá ali, então eu não sou superdotado, mas eu tenho altas habilidades, porque eu tenho um QI, segundo a psicóloga, muito acima da média. Eu acho um QI acima da média, mas ela diz que é muito acima da média, então eu não sei, eu ainda estou estudando o assunto, como eu falei, ainda estou descobrindo. Claro, a superdotação é um dos meus hiperfocos, mas eu ainda estou aprendendo mais cada dia que passa sobre esse assunto. E como eu falei sobre o isolamento intelectual, esse é um dos motivos de eu ter um canal como esse, por exemplo. Esse é um dos motivos de eu ter escrito os poemas que eu escrevi, por exemplo, porque eu acumulo tanta informação no meu cérebro que eu preciso de alguma forma passar essa informação, senão aquilo pode virar uma espécie de bagunça, né? É como você ter muito material digestivo e você não digerir aquilo, isso pode causar algum problema gastrointestinal, algum problema no seu estômago. Então, da mesma forma com a superdotação. Há tanta informação acumulada nesse cérebro, isso precisa ser transmutado, isso precisa ser passado para frente de alguma forma, e até para você conseguir manter aquelas informações, né? Porque você sabe que quanto mais conhecimento a gente quanto mais a gente relaciona esses conhecimentos, e eu vou falar sobre isso como uma das características das altas habilidades, mas quanto mais você correlaciona esse conhecimento e quanto mais você ensina isso para outra pessoa, maiores são as chances de você ter aquele conhecimento para você, maiores são as chances de você reter aquele conhecimento. Então, como eu falei, uma das características também das altas habilidades é o fato de você correlacionar áreas que são aparentemente não correlacionadas. Então você é um indivíduo que, por exemplo, como várias vezes eu fiz, você misturar, correlacionar filosofia com nutrição, filosofia com biologia, por exemplo, ou você acabar de ler uma ideia aqui de um pensador moderno e você relacionar essa mesma ideia com um pensador da Grécia Antiga, por exemplo, como você vai ver que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, fazendo essa relação. Então, segundo uma das teorias mais famosas sobre altas habilidades e superdotação, que é a do psicólogo Renzulli, as 3 características da superdotação para Renzulli, para ele considerar um indivíduo um superdotado, não é o QI, mas são 3 habilidades que inclusive é reconhecida na Constituição brasileira para as altas habilidades e para a educação especial. Porque o indivíduo com altas habilidades de educação um indivíduo com altas habilidades de superdotação é um indivíduo que necessita de um ensino especial. Então, nas escolas, tem um programa não só para indivíduos com dificuldade intelectual ou autismo, mas também para indivíduos com altas habilidades, um programa de inclusão para educação especial. Isso, em teoria, também deveria ter na universidade, mas não tem na prática. Mas deveria ter. Então, como eu disse, o indivíduo com altas habilidades de superdotação, ele faz parte do programa de educação especial, correto? Mas enfim, para a gente não perder o fio da meada, para Renzulli, as 3 habilidades da superdotação, altas habilidades, são as seguintes. Uma habilidade muito acima da média em alguma área específica. Mais uma vez, não precisa ser em várias áreas, mas se for em uma área específica, já pode ser considerado com habilidade muito acima da média em uma área determinada.
Outra característica para Renzulli é o quê? É a determinação na tarefa. Então, mais uma vez, relacionando com o hiperfoco, é um indivíduo que se apega a uma tarefa e basicamente ele é automotivável para fazer aquela tarefa. Então, ele, sem motivação nenhuma exterior, ele pode passar dias, meses, anos fazendo aquele trabalho, aquela tarefa, ainda que ele não tenha sido incentivado. Então, é, por exemplo, um indivíduo que pode pegar um assunto, como no caso do hiperfoco, e ficar estudando aquilo por dias e meses e sem motivo, sem um motivo aparente, sem uma motivação exterior, sem um incentivo de uma pessoa. Então, são indivíduos que conseguem se pegar numa tarefa e ficar perpetuamente naquilo até que ele mude o seu interesse. E a terceira característica é a criatividade. Então, isso é uma coisa notável nas altas habilidades de superdotação. É uma necessidade, certo? É claro que nem sempre essas 3 habilidades vão aparecer em alto grau, segundo Renzulli, mas elas podem aparecer, por exemplo, a criatividade muito alta e as outras 2 características um pouco mais baixas. Mas sempre tem que aparecer as 3 juntas. E a criatividade é notável nesses indivíduos. E claro, essa criatividade ela pode se manifestar em várias áreas, por exemplo, nas artes, na poesia, pode se apresentar na ciência, pode se apresentar na vida cotidiana. Então, porque criatividade, para Renzulli e outros pesquisadores do tipo, é a capacidade de você se adaptar de forma adequada às exigências do mundo, às exigências da situação. Então vai um pouco além de só as habilidades artísticas, mas é óbvio que está relacionado às habilidades artísticas. Então um indivíduo que, por exemplo, consegue fazer artes, pinturas extraordinárias, nessa teoria de Renzulli, relacionando com os outros 2 anéis, porque ele vê como anéis essas características, que são os 3 anéis de Renzulli, se você quiser pesquisar mais sobre, ele vê isso como anéis. Então, o indivíduo pode expressar uma extrema criatividade, por exemplo, em relacionar simplesmente ideias, em relacionar palavras uma com as outras, uma criatividade em relacionar frases e sair grandes poemas ou grandes discursos, grandes músicas, por exemplo, né? Pessoal, acho que eu já falei bastante sobre altas habilidades. Cara, como eu falei, esse vídeo ficou muito longo, né? Eu queria falar mais sobre isso. Eu quero saber se vocês têm um interesse que eu fale mais sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante, né? E eu ainda tô meio impactado, porque é muito recente a descoberta das minhas habilidades. Eu nem consegui falar muito sobre como eu me sinto em relação às altas habilidades e quais são os problemas que eu tive por causa de não ter sido reconhecido mais cedo. Quais são os problemas que eu tenho até hoje por causa das altas habilidades e quais são os benefícios, né? Eu já falei de alguns benefícios aqui, mas o que de fato me deu as altas habilidades, né? E quais são o que eu me orgulho nas altas habilidades, né? Eu não pude falar tanto sobre isso, porque o vídeo já tá longo, mas se você quiser, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo também se você tem altas habilidades, se você conhece alguém assim, ou se você desconfia que você tem altas habilidades, né? Comente aqui embaixo que eu quero saber, né? Então, eu tenho 23 anos, para vocês saberem, e só agora, esse ano, no início do ano, que eu fui reconhecido. Então eu passei 23 anos da minha vida sem saber que tinha essa característica. Mas, enfim, eu posso explicar melhor para vocês mais pra frente toda a minha situação. Então, se você gostou, comente aqui embaixo, dê o seu like, perfeito? E não se esqueça de acompanhar os outros vídeos, pessoal. A gente está crescendo aí, mais uma vez, como eu falei, a gente não está crescendo muito rápido, mas a gente está crescendo consistente. Então, muito obrigado e até o próximo.